Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, riqueza e sucesso com facilidade, enquanto outras vivem presas na mesma rotina, ano após ano? E se eu te dissesse que existe uma explicação científica por trás disso e que ela está funcionando dentro do seu cérebro agora mesmo, quer você saiba ou não? Neste vídeo, nós vamos explorar a verdade por trás da chamada Lei da Atração, desmistificando o conceito com base em neurociência, psicologia e os princípios atemporais que Jim Rohn ensinava com tanta clareza. Você vai descobrir como seu sistema de crenças molda suas decisões, como seu cérebro filtra o que você vê e como isso influencia diretamente o que você atrai para a sua vida. Vamos falar sobre o poder do foco, da visualização e da linguagem interna, não como mágica, mas como ferramentas práticas para reprogramar sua mente e alcançar resultados reais. Se você sente que está estagnado, se já tentou mudar de vida mas sempre acaba voltando ao mesmo ponto, este vídeo vai abrir seus olhos. Fique até o final, porque além de entender como tudo isso funciona, você vai aprender exatamente o que fazer para usar essa ciência a seu favor de forma simples, prática e poderosa. A pergunta é: você está pronto para assumir o controle do que atrai para a sua vida? Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. Pense nisso por um momento. O mundo não responde aos seus sonhos vagos ou às suas intenções não ditas. Ele responde ao seu estado interior. A forma como você pensa, sente e age. A vida não entrega o que você espera. Ela entrega quem você se torna. Hoje, eu quero te mostrar algo que vai além de frases bonitas. Vamos falar de ciência. Vamos falar de como seu cérebro pode, literalmente, ser treinado para perceber oportunidades, para agir com clareza e para atrair sucesso. Isso mesmo. Existe uma base neurológica por trás do que muitos chamam de lei da atração. E ela é mais real do que você imagina. E por que isso é importante? Porque se você entender como seu cérebro funciona, você pode mudar seus resultados. Não por sorte. Não por acaso. Mas por escolha. Por repetição. Por intenção. O sucesso, afinal, não é um evento. É um processo interno que se reflete no externo. O que você vai ouvir hoje pode mudar completamente como você pensa, age e atrai. Porque existe um código invisível por trás de cada decisão que você toma. E esse código está moldando a sua realidade agora mesmo, mesmo que você não perceba. Mas a boa notícia? Você pode reescrever esse código. Então, fique comigo. Porque até o final deste vídeo, você não só vai entender como isso funciona, você vai saber exatamente o que fazer para colocar isso em prática. E talvez, só talvez, esse seja o momento em que a direção da sua vida muda para sempre. Pensamentos se tornam coisas? Talvez. Mas é mais profundo que isso. A lei da atração, em sua essência, não é mágica, não é superstição, é um princípio de foco, intenção e alinhamento. Quando você pensa consistentemente em algo, com emoção e propósito, você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Seu comportamento muda. Sua linguagem muda. Sua energia muda. E, com isso, os resultados mudam. Autores como Napoleão Hill já nos davam pistas: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Rhonda Byrne popularizou a ideia com O Segredo, e Bob Proctor a viveu com disciplina quase científica. Mas, veja bem, esses mestres falavam menos de desejar e mais de se transformar. Eles compreendiam que atrair algo exige mais do que pensamento. Exige mudança interior. Jim Rohn, com sua sabedoria prática, dizia: para as coisas mudarem, você precisa mudar. Ele via a lei da atração não como um desejo passivo, mas como uma escolha ativa. Para ele, o pensamento sem ação era vazio. Mas quando a intenção se encontra com o esforço, nasce o progresso. Você atrai não pelo que deseja, mas por aquilo que pratica, sente e vive no dia a dia. E aqui começa o primeiro loop. Porque muitos dizem: ok, entendi. Pensar positivo ajuda. Mas e se eu te dissesse que vai muito além disso? E se eu te dissesse que existe uma base neurológica, um mecanismo dentro do seu cérebro,
que opera silenciosamente, moldando sua realidade com base no que você acredita ser verdade? Esse é o ponto onde a ciência encontra a filosofia. Onde neurociência encontra Napoleão Hill. A lei da atração não é só mental. Ela é neurológica. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Prepare-se, porque agora vamos mergulhar no que realmente acontece dentro da sua mente, e como você pode treinar seu cérebro para atrair o que deseja de forma consciente. Dentro do seu cérebro existe um sistema silencioso, porém incrivelmente poderoso, chamado Sistema de Ativação Reticular, o SAR. Ele funciona como um filtro da sua realidade. De bilhões de estímulos, ele escolhe o que você percebe com base nas suas crenças, nos seus objetivos e naquilo que você mais foca. É por isso que, quando você compra um carro novo, você começa a ver o mesmo modelo em todos os lugares. Eles sempre estiveram lá. O que mudou foi o seu foco. Esse sistema, o SAR, é ativado por repetição e emoção. E isso nos leva a outro conceito fascinante: neuroplasticidade. Seu cérebro não é uma máquina fixa. Ele muda. Ele se reorganiza. E quanto mais você repete certos pensamentos com intensidade emocional, mais fortes se tornam os caminhos neurais associados a esses pensamentos. Em outras palavras, você literalmente reprograma seu cérebro. Mas aqui está o segredo: não basta pensar. Você precisa visualizar, sentir, acreditar e repetir. Estudos mostram que práticas como visualização e afirmações diárias ativam áreas do cérebro relacionadas à motivação, ao planejamento e à ação. Quando você visualiza algo com clareza, seu cérebro começa a trabalhar como se aquilo já estivesse acontecendo. Isso é ciência, não mágica. Por isso, aqui vai uma prática poderosa: reserve 3 minutos por dia, todos os dias, para visualizar com clareza um objetivo. Veja-o como já realizado. Sinta a emoção da conquista. Imagine as pessoas ao seu redor. Respire como se já fosse real. Isso treina o SAR. Isso reprograma seu foco. Isso transforma seus padrões mentais e, consequentemente, sua realidade. Agora, talvez você esteja começando a entender. A lei da atração não é apenas sobre pensar positivo. É sobre condicionar seu cérebro para ver oportunidades, agir com propósito e manter-se em movimento. A atração real começa com atenção. E a atenção é treinável. A neurociência prova isso. E sua vida pode refletir isso, se você praticar com constância. Pensamento é o início. Emoção é o combustível. Vibração é o resultado. Essa tríade é o que molda o seu estado interno, e, por consequência, o que você projeta para o mundo. O que você pensa provoca uma resposta emocional. E essa emoção determina como você age, reage e interpreta o que acontece ao seu redor. Em outras palavras, seu estado emocional é o transmissor invisível da sua frequência. Há uma ciência poderosa por trás disso. A pesquisadora Barbara Fredrickson, por exemplo, demonstrou em seus estudos que emoções positivas, como gratidão, esperança e alegria, ampliam nossa percepção, aumentam nossa criatividade e até melhoram nossa saúde física. Quando você se sente bem, você literalmente vê mais possibilidades. Seu cérebro entra em um estado expandido. É por isso que emoções negativas, quando dominam, estreitam sua visão. Elas fazem você enxergar escassez, medo e bloqueios. Jim Rohn diria: você não muda sua vida em um dia, mas muda sua direção em um segundo. E esse segundo geralmente acontece quando você muda como se sente sobre o que está vivendo. Mude sua emoção, e você muda sua resposta. Mude sua resposta, e você muda sua direção. A vibração, portanto, não é um conceito místico. É o nome que damos ao estado emocional constante que carregamos. Você já percebeu como algumas pessoas atraem coisas boas sem muito esforço aparente? Não é sorte. É estado. Elas vibram em confiança, em clareza, em ação. Isso molda como falam, como andam, como decidem e os resultados que colhem. Então, a pergunta é: como você quer se sentir? Por que seus sentimentos não são passageiros sem direção?
Eles são indicadores. E quando você aprende a cultivar emoções positivas de forma intencional, você afina sua frequência com o que deseja atrair. Emoção é energia. E energia, como sabemos, é contagiante, poderosa e direcionável. As crenças são como raízes invisíveis que sustentam todas as suas decisões. Elas não apenas moldam o que você pensa sobre o mundo, moldam o que você pensa sobre si mesmo. E aqui está o ponto mais crítico: a maioria das nossas crenças foi programada na infância, por repetição, experiências e palavras de outras pessoas. E muitas delas são limitantes. Elas dizem: você não pode. Você não é suficiente. Você nunca vai conseguir. Essas crenças sabotam o que você tenta atrair. Porque enquanto você pensa positivo por fora, por dentro sua programação diz o contrário. E o cérebro, lembre-se, responde mais à consistência do que à intenção passageira. O Dr. Bruce Lipton, autor de A Biologia da Crença, mostrou que até 95% dos nossos comportamentos são guiados pelo subconsciente, onde essas crenças estão armazenadas. É como tentar dirigir com o pé no acelerador e o outro no freio. Você quer avançar, mas algo invisível te segura. Por isso, não basta querer uma nova vida. Você precisa desinstalar os padrões antigos. Precisa questionar as histórias que te contaram, e as que você continua contando a si mesmo. Porque enquanto a sua mente estiver programada com escassez, medo e dúvida, é isso que você vai continuar atraindo. E aqui entra uma prática simples, porém transformadora. Todos os dias, escreva 3 crenças fortalecedoras. Elas podem ser afirmações como eu sou capaz de conquistar meus objetivos, o sucesso vem naturalmente até mim ou eu mereço viver com abundância. Reescreva. Releia. Reafirme. Porque o cérebro aprende por repetição. E, com o tempo, essas novas crenças começam a substituir as antigas. Jim Rohn dizia: a maior influência no seu futuro são as conversas que você tem consigo mesmo. E ele estava certo. Você não é prisioneiro do que foi ensinado. Você é arquiteto do que pode criar. Mas só vai atrair um novo nível de vida quando mudar o que acredita ser possível. E isso começa agora, com consciência, intenção e prática diária. Jim Rohn dizia com clareza: atração sem ação é ilusão. E ele estava certo. Você pode ter as melhores ideias, a melhor mentalidade, o coração cheio de boas intenções, mas se não agir, nada muda. A lei da atração começa com pensamento, se fortalece com emoção, mas só ganha força real com ação. Porque é a ação que transforma o invisível em visível. Veja, o cérebro pode criar o cenário, pode ativar os caminhos neurais corretos, pode até te colocar no estado ideal. Mas ele não dá o primeiro passo. Isso é com você. E o curioso é que, quando você age com clareza e emoção alinhadas, algo mágico acontece, o mundo responde. Você atrai pessoas certas, ideias certas, situações certas, porque está em movimento. E movimento gera progresso. O problema é que muitos esperam sentir-se prontos para agir. Mas a verdade é que raramente você vai se sentir 100% preparado. A ação inspirada não nasce da certeza. Ela nasce da decisão. Decidir agir mesmo com medo. Mesmo sem saber tudo. Mesmo que ainda não esteja perfeito. Isso é o que separa quem deseja, de quem conquista. Então aqui vai uma estratégia prática. Todos os dias, alinhe 3 coisas: sua meta, sua emoção e sua ação. Pergunte-se: o que eu quero hoje? Como eu posso me sentir grato por já estar a caminho? E qual é a menor ação que posso tomar agora, que me aproxima disso? Não precisa ser grande. Só precisa ser consistente. É o movimento diário que constrói o destino. Você atrai oportunidades quando se move na direção delas. O universo recompensa a iniciativa. E o seu cérebro aprende com o hábito. Lembre-se, nada muda enquanto você não muda. Mas no momento em que começa a agir de forma inspirada, você envia um sinal claro, ao mundo e a si mesmo, de que está pronto. E é aí que tudo começa a se alinhar. Agora, talvez você esteja se perguntando: isso tudo realmente funciona na vida real?
A resposta é sim, e não apenas para pessoas famosas ou gênios excepcionais. Funciona para gente comum. Gente como eu e você. Pessoas que decidiram pensar diferente, sentir diferente e agir diferente. Porque é essa combinação que muda o jogo. Deixe-me te contar sobre Marcos, um vendedor de seguros que estava à beira da desistência. Ele acreditava que o mercado estava saturado, que não tinha mais chance de crescer. Mas um dia, ouviu uma palestra parecida com esta. Decidiu testar. Passou a visualizar diariamente seu sucesso, escrever suas crenças positivas e agir com foco. Em 6 meses, dobrou sua renda. Em 1 ano, abriu sua própria corretora. Não foi sorte. Foi alinhamento. Ou pense na Ana, uma professora que se sentia presa à rotina. Todos os dias, a mesma história. Ela começou a aplicar os rituais matinais, gratidão, visualização, leitura. Começou a se sentir mais viva, mais criativa. Teve a ideia de abrir um canal de educação online. Hoje, ensina milhares de pessoas e vive com liberdade. Ela não mudou o mundo lá fora. Primeiro, mudou o mundo dentro dela. Essas pessoas não eram diferentes de você. Só começaram a pensar diferente. E, como Jim Rohn dizia, a mudança real começa quando você se compromete com uma nova forma de viver, mesmo que o mundo ainda não veja. A transformação não começa com o resultado. Começa com a decisão interna. E, aos poucos, o mundo começa a refletir essa mudança. Então, veja, você não precisa esperar por permissão. Você não precisa de uma fórmula mágica. Precisa apenas de disposição. Disposição para assumir o controle da sua mente, das suas emoções e das suas ações. Porque quando você faz isso, você começa a atrair exatamente aquilo que sempre sonhou, não porque forçou, mas porque se tornou. Rituais diários são a chave para treinar seu cérebro, suas emoções e suas ações. Não se trata de uma prática mágica ou complexa. Trata-se de criar consistência. Você não pode esperar que seu cérebro funcione automaticamente a seu favor se não dedicar tempo para nutrir os hábitos certos todos os dias. O sucesso é um processo, e o processo começa com o que você faz pela manhã. Por isso, sugiro que você adote um ritual matinal de 10 minutos todos os dias. Comece com visualização. Visualize seu dia com clareza. Veja-se alcançando suas metas. Sinta a satisfação de cada pequeno avanço. Isso prepara sua mente para o sucesso. Em seguida, pratique gratidão. Diga a si mesmo: sou grato por hoje, por essa oportunidade, por minha vida. Isso te coloca na frequência certa. Depois, faça uma declaração de metas. Quais são suas metas para o dia, para a semana, para o mês? Escreva-as, diga-as em voz alta. Ao fazer isso, você está declarando ao universo e a si mesmo que está pronto para receber o que é seu por direito. E para finalizar, dedique um tempo para a leitura inspiradora. Leia algo que te eleve, que te ensine algo novo. Isso alimenta sua mente com novos conceitos e perspectivas. Esses 10 minutos não são apenas uma rotina. Eles são o alicerce do seu sucesso. Eles começam a programar seu cérebro para ver as oportunidades. Eles alinham sua energia e suas ações com seus objetivos. Você treina o cérebro para ser mais focado, mais confiante, mais motivado. E, o mais importante, você estabelece uma mentalidade de sucesso, que vai te acompanhar ao longo de todo o dia. A mudança não acontece de uma só vez. Mas todos os dias, com esses rituais, você vai se tornando a pessoa que você precisa ser para atrair o sucesso. Porque o que você faz todos os dias é o que cria o seu futuro. E agora, você tem a chave para começar. Lembra-se do que começamos dizendo? Você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. Agora, depois de tudo que discutimos, você entende o porquê. Porque o que você é, em termos de pensamentos, emoções, crenças e ações, é exatamente o que molda a sua realidade. Você atrai o que está vibrando internamente. E se o seu interior está alinhado com o sucesso, é isso que o mundo refletirá de volta para você.
Mas há algo importante a entender aqui. Não se trata de mágica. E não se trata de um truque simples de pensamento positivo. O que discutimos hoje é ciência. A ciência por trás da neuroplasticidade, do sistema de ativação reticular, das emoções e da ação. Tudo isso é real. E você pode usar essas ferramentas todos os dias para moldar sua vida e criar os resultados que deseja. A boa notícia é que isso está ao seu alcance. Não importa onde você está hoje. Não importa o que você tenha vivido no passado. O que importa é o que você decide fazer agora. Você pode aplicar a ciência da lei da atração todos os dias, com a certeza de que está criando uma nova realidade, uma realidade que reflete a pessoa que você está se tornando. Agora é com você. Você tem as ferramentas. Você tem o conhecimento. O que você vai fazer com isso? Quando você começa a aplicar, você começa a atrair. Então, comece hoje. Coloque em prática o que aprendeu aqui. E observe o que começa a se manifestar na sua vida. O poder está em suas mãos. A ação é sua. Lembre-se de uma última coisa: você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. E você tem o poder de escolher ser a pessoa que cria o sucesso que merece. Agora que você compreendeu a ciência e a prática da lei da atração, é hora de dar o próximo passo em sua jornada. Se você deseja mergulhar ainda mais fundo nesse universo transformador, eu tenho um convite especial para você. Adquira agora o e-book Jornada da Criação Consciente, um guia poderoso com os ensinamentos de dois dos maiores mestres da manifestação, Neville Goddard e Abraham Hicks. Nele, você vai descobrir como moldar sua realidade através da consciência, da imaginação e da vibração alinhada. Este não é apenas mais um livro sobre a lei da atração. É um mapa prático, direto e profundo para você aplicar esses princípios todos os dias, com clareza, propósito e resultados reais. Se você está pronto para assumir o controle da sua criação e viver com intenção, o momento é agora. Clique no link, adquira o seu exemplar e comece hoje mesmo a sua jornada rumo a uma nova realidade. Lembre-se, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E esse e-book vai te ajudar a se tornar exatamente quem você precisa ser.